como a gente falou, né? Uma esposa enfeitada por marido. Só que agora é o seguinte, o capítulo 19 vai mostrar o quê? Que João viu o céu aberto, um cavalo branco, e o que estava sentado se chamava Fiel e Verdadeiro, né? E veio para julgar e pelejar com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muitos diademas. Esses diademas é justamente aquela coisa que o tabernáculo, né? Quando João viu o selo ser aberto, diz que os 24 anciãos, que é tipo um tribunal celestial, reconheceu o Mashiach, né, com a autoridade que ele foi dada a ele no céu e na terra, e se prostrou diante, né, do trono do Criador e lançou as coroas diante dele, ou seja, rendeu-se dizendo, não, você é digno, você é o suficiente para tudo. Então deu a ele, porque ele era o sumo sacerdote chegando no céu. Então eles reconheceram, os sacerdotes reconheceram o sumo sacerdote em Alcha. Então, da mesma forma que lá no tabernáculo de Moisés, tinha também os 24 turnos, os 24 turnos dos sacerdotes, né? Que era separado ali por turnos. Tinha até o de Abias, que era do turno do pai de João Batista. Que era, o pai de João Batista era quem? Zacarias. Sim, Zacarias. Exato. Então tinha outros sacerdotes lá. Então ele viu esses homens, né, esses seres celestiais, né, se prostrarem e lançarem suas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E tinha na sua uma veste salpicada no sangue, né, mostrando que ele foi morto, né, o cordeiro. Sim. E que se chamava a Palavra do Eterno. E um exército de anjos seguia eles com um cavalo branco também vestido. Na sua boca tinha o que? Uma espada afiada, né, para ferir as nações e reger com vara de ferro, né, e pisar, né, o lagar com o furor do Todo-Poderoso, ou seja, para se vingar daqueles que estavam fazendo mal sobre a terra. Aí vem a última parte que a gente falou de Tessalonicenses 4, sim, de 13 a 18, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Aqui. O versículo traduzido corretamente, ele está assim, ó. Deixa eu tentar botar aqui a imagem rapidinho, para o pessoal ver. Em hebraico, tá aqui, ó, a imagem hebraica, tá vendo? O texto em hebraico. Deixa eu puxar para o lado aqui, ó, a continuação. Aí, a outra parte, tá vendo o versículo 4:17, ó. Aqui em cima ainda está traduzido normal, como está na nossa Bíblia, em português. Mas agora eu vou ler a tradução do que está aqui embaixo, pegando pelo dicionário Strong, né? Eu peguei o dicionário Strong e fiz a tradução. E na tradução da Strong diz o seguinte, ó. Aqui o texto... Ó, olha como é. Depois nós, remanescentes, vivos, receberemos, juntos e unidos, ele... vindo das nuvens, o rei de toda a terra, o mestre, e estaremos sempre juntos com este rei. Aí o que ele quer dizer? Eu botei até entre parênteses aqui, ó. Depois nós, né, que é aqui, então nós os que estamos vivos seremos arrebatados. Não tem arrebatado. Depois nós, remanescentes vivos, receberemos, não é arrebatados, seremos arrebatados, receberemos juntos e unidos, reunindo os ressuscitados e os vivos, no momento da vinda do Messias, né, do Mashiach, ele vindo na noite, ou seja, receberemos ele vindo nas nuvens, é o que diz Tessalonicenses, receberemos o Messias vindo das nuvens do céu, não é a gente indo até as nuvens encontrar com ele, nem subindo para encontrar e de lá ir para o céu, nem é ir para o céu, e nem é chegar nas nuvens, encontrar com ele e depois descer, não existe esse texto aqui no original. Depois nós, remanescentes vivos, receberemos, não é seremos arrebatados, receberemos juntos. Juntos quem? Né? Os que morrerem foram ressuscitados e os que estão vivos no momento da sua vinda. Receberemos ele vindo nas nuvens do céu, né? O rei de toda a glória. Como te diz, e verás o Filho do Homem vindo dos céus com poder e grande glória. Acho que Mateus 24 diz isso, né? Então verás o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24. Aí lembrei agora que ele falou isso, né? Que no final, né? Reunirá os escolhidos, né? Dos quatro cantos da terra, né? E aí mandará os anjos separar. Até a parábola do joio e do trigo diz que vai mandar os anjos destruir o joio e guardar o trigo, né? Proteger o trigo. Então ele diz, e reunirá todos. E ele vai vir e verá o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. Não tem nenhuma passagem criando. Agora, o que é que muda então? Por que as pessoas se confundem tanto com isso? Sabe o que é?
louvores. É tanta música falando de arrebatamento. Eu queria ir para lá, se eu pudesse eu voava, né? Agora, né? E seremos arrebatados. E breve nessa terra os salvos vão desaparecer, né? Eles sumiram, foram morar com Jeová, ainda falam assim, né? Então tem muita música que induz a pessoa, mas aí você pergunta, está escrito aonde isso? Não tem escrito em lugar nenhum. Esse é o grande problema e que nós, como falamos aqui no início, passamos por esse engano. Mas tem sonhos também. E tem sonhos, tem assim, tipo assim, revelação. E você já teve experiência já de estar se sentindo no céu, né? Posso se falar assim, né? É porque é fruto da mente da gente de acordo com o que a gente aprende. Então acaba a gente tendo esses sonhos. Ou seja, nem sempre é um sonho totalmente revelador, mas é uma coisa dentro do nosso contexto. É a mesma coisa das pessoas pegarem Pedro, estava com fome. Olha só, Pedro com fome, na cidade de Jope, em cima do telhado de uma casa, na cobertura de uma casa, esperando o pessoal fazer o almoço. E era meio-dia. Era a hora sexta do dia. Hora sexta, de segunda escritura, é o quê? Meio-dia. Ele estava esperando o pessoal aprontar comida. Aí ele tem o quê? Uma visão de quê? De um lençol cheio de animais, répteis, né? De animais impuros. E uma voz dizia, mata e come. Significava que era para ele matar e comer? Ele ia comer, ele disse, não, jamais comi coisa impura. Quer dizer, a revelação ali foi só para poder ele ter um entendimento. Mas não significava que aquilo era literal e que tinha que acontecer. Ele, não vou comer coisa impura. Depois que ele chegou, aqueles homens lá, que ele foi falar na casa de Cornélio, ele disse, agora eu entendi a visão. Que o Criador disse, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Ou seja, ele estava falando em relação ao quê? A eu entrar na casa do gentio, porque nós judeus nunca entramos na casa de pessoas gentias, de outros povos, para não nos contaminar. Mas agora o Criador disse, não, mas as pessoas que eu purifico, não importa de que nação seja, ele está purificado. Ou seja, não tem nada a ver com dizer que purificou alimentos. Entende? Da mesma forma, às vezes essas visões, a visão que eu tive, né, antes de passar por essa transformação, eu pensei que eu tinha chegado no céu. No meu entendimento do sonho, era aqui, era o céu. Que eu estava no céu. Poxa, eu não era bem o céu, mas eu entendia que eu estava em um lugar, em um estágio, onde eu estava salvo. Como se tivesse morrido e estivesse esperando agora a ressurreição em algum lugar. A minha visão foi essa. E aí aquela voz depois, né, do sonho, então, depois eu conto esse sonho num vídeo, né? Então depois eu vi que uma pessoa me entregava uma pasta de dente e uma escova. E eu disse, mas aqui no céu precisa escovar o dente? Quer dizer, a pessoa chegou e fez assim, você vai lavar a sua boca e a partir de hoje você vai mudar a sua linguagem. Você não vai falar mais essas coisas imundas da sua boca. Você vai ter uma nova língua, uma nova fala aqui. Ou seja, o que é que mudou na minha fala? É a questão das doutrinas. Trindade, morar no céu, batismo errado, né? Então tudo isso foi trabalhado e mudado. Mas naquele momento do meu sonho, o que é que influenciou meu sonho eu achar que era o céu? A doutrina que eu recebi. Eu fui doutrinado a entender que a gente ia morar no céu. Agora sim, as pessoas podem até ter, como você diz, o Criador pode levar a pessoa para algo assim celestial, para ele conseguir entender que realmente existe, né? Como você falou, né? É um passo a passo, né? É igual você chegar para uma criança e dizer assim, quem descobriu o Brasil? Aí os meninos aprendem no colégio, no primário, Pedro Álvares Cabral. Chega na quinta série, na sexta, Pedro Álvares Cabral. Aí quando você vai para o nível superior, quem descobriu o Brasil? Não, o Brasil não foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral, não. Já tinha aqui os espanhóis, já tinha índio aqui no lugar. Quer dizer, tanto trabalho para ensinar a gente lá no primário que foi Pedro Álvares Cabral, para depois dizer que não foi bem assim. Então muitas vezes é o quê? É o nível de compreensão, né, das pessoas. Então a gente vai subindo de nível. Naquele momento não era o momento para eu saber isso, porque eu ia chocar e talvez eu não aceitasse. Sim. Não, que história é essa? Esse sonho veio do diabo, né? Eu sonhar que não tem o céu, dizer que não existe isso, não, está repreendido, eu ia ficar logo chocado. Então quer dizer, o Criador permitiu que eu fosse com aquele entendimento para gradativamente eu ir às Escrituras, e como o texto que a gente leu logo no começo, em Lucas 24, e abriu os olhos dele para entender as Escrituras. Ou seja, eu não estava preparado ainda. Os discípulos estavam andando com ele há praticamente 3 anos. Sim. Tanto que Filipe, em João 14, diz, mostra-nos o Pai e é o bastante. Aí ele disse, quer dizer que tudo que eu fiz com você, Filipe, não vale de nada? Há tanto tempo eu estou com você e você diz agora, me mostre o Pai e é o bastante. Quer dizer que tudo que eu fiz não valeu nada.
Para você só vai valer se eu mostrar o pai. Eu estou com você esse tempo todo. Ele não quis dizer que ele era o pai. E Alcha não quis dizer que ele era o pai. Ele disse, há tanto tempo eu estou com você e você me pede agora para mostrar o pai. Quer dizer que tudo que eu fiz não valeu de nada? É porque eles dois eram um só, né? O que ele fazia É. era... Eu e o pai somos um. Quem vê a mim, vê meu pai. Porque É. o que eu estou fazendo é o que o pai mandou. Eu sou o representante dele. Exatamente. Ou seja, poxa, você está me constrangendo a dizer que tudo que eu fiz então, ó, me mostre o pai, que para mim já está bom demais. É que mesmo que a pessoa tem sonho, tem revelação de estar, né, no céu, né, no entendimento, né, da gente humano, não quer dizer que vai morar lá, não é isso? Uhum. Pode ver que minha avó também teve uma experiência de A oração. estar, Sim. né? E não quer dizer que vai morar, que vai ser arrebatado e vai morar, mas o entendimento que existe uma morada especial Um e um estágio de dia salvação. que é o reino dos céus que vamos E a gente ora isso no Pai participar. Nosso, né? No Pai Nosso a gente diz, né? Pai Nosso que está no céu, Sim. santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Não diz nos É. leve para lá, mas diz venha teu reino. Seja feita a tua vontade aqui, como é lá no céu. Ou seja, traga essa organização que é de lá do céu cá para a terra, para a gente aqui. Então, seja feita aqui na terra. Não é nos leva para lá, né? Ou seja, santificado, venha ao teu reino, não é leva-nos para o teu reino. Então faz um efeito totalmente diferente. A gente está pedindo que o reino do céu desça. Não é reino no céu, é reino do céu. Agora você vê que coisa, né? O próprio Alcha foi quem ensinou essa oração aos discípulos, que eles ficaram em dúvida. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou pedir? Né? É uma preocupação deles. Então, ele disse, como é que devemos orar? E Alcha disse, ore assim, porque é uma coisa completa. Você vê que é um resumo, né, das coisas assim, que ele falou, ore isso aqui, que tudo tem um pouquinho, né? Fala do alimento, fala da obediência, né? Do reconhecimento, do perdão. do perdão. Então você vê que ele fala isso, né? Venha teu reino. Quando o Yahshua pregou e João Batista também diz o quê? Arrependei-vos porque já é chegado o reino do céu. Não vai chegar não, já está aqui entre vocês, a partir desse momento. Ah, mas como é que pode, Jorge, isso aqui ser o reino dos céus, com tanta bagunça, com tanta violência? Mas o que foi que ele disse? Que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou o quê no campo? Uma boa semente, mas veio o maligno e plantou semente ruim. O que foi que ele disse? Deixe crescer junto. No tempo certo, os anjos virá e vai fazer a colheita, vai separar o que não presta daqui. Ele vai lançar fora. E diz que quando ele lançar fora, haverá o quê? Pranto e ranger de dente, aonde? Nas trevas exteriores. Onde é isso? O lago de fogo, onde vai ser queimado e destruído. O julgamento, onde separa aquilo que é errado e joga fora. Ele vai limpar a sua terra. Ele vai tirar toda a sujeira da terra. Por isso que vai lançar no lago de fogo para queimar. Queimar e destruir. Não existe também essa coisa de ficar lá gritando eternamente para morrer eternamente. É destruído. O fogo nunca se apaga, mas o que cai no fogo é destruído, é desfeito. Você pega um papel e joga no fogo, o que é que acontece? O fogo continua aceso, mas o papel que caiu lá deixou de existir. Ou seja, as pessoas que são lançadas no lago de fogo, que foram condenadas, elas não vão ficar lá para sempre queimando. Ela vai cair no fogo e vai ser destruída. Destruído, o fogo continua aceso. Então é isso, gente. Essa questão de arrebatamento, de ir morar no céu, é uma doutrina que foi criada muito depois. É só você pesquisar. A doutrina do arrebatamento surgiu em alguns concílios que, né, o cristianismo católico fez lá do 3º século em diante. Então, a ideia do arrebatamento secreto, por exemplo, foi muito depois uma mulher chamada Margaret MacDonald, né, junto com outro pregador na época dela lá, que criou essa ideia. Ela teve um sonho, que viu as pessoas sumindo com as roupas ficando no chão, contou o pastor contou para outro pastor, contou para outro, fizeram um congresso, é assim que vai acontecer, e começaram a espalhar essa notícia. É só ver lá, a doutrina do arrebatamento secreto. E fizeram vários filmes também. E fizeram né? filme. Então as pessoas assistem o filme, vê interessante, dá um impacto grande, né? Deixados para trás, né? Escapando do Inferno, Apocalipse 1, 2 e 3, né? Tem tantos filmes que a gente tinha coleção desses filmes. Assistia muito. Assistia muito. Então, botava na rua. Botava na rua. Então imagine né? Imagine a responsabilidade. Então, quando a gente vai pesquisar, é só você pegar e, como diz o povo, dar um Google.
A doutrina do arrebatamento secreto. Quem foi? Margaret MacDonald. Eu acho que era da Escócia, se não me engano. Ela. Então, quando você vai pesquisar, você vai ver a história que ela realmente contou. Ela talvez não tivesse culpa, talvez o criador quisesse mostrar para ela de uma outra forma. Ela Como contou o mostra sonho que muita ficou, gente, né? Que as pessoas sumiram, desapareceram, morreu, né? Ali, aquela... Só que o que aconteceu? Acabou isso virando uma doutrina que as pessoas iam sumir. Ia sumir, ia deixar as roupas caídas no chão e ia subir para o céu. Né? Então, vamos ter cuidado para a gente não cair nesses enganos e a cada dia ser aperfeiçoado no entendimento das Escrituras Sagradas. Então, você quer dar mais algum lembrete aí? Falando em arrebatamento, eu posso citar que Moisés, ele viu o tabernáculo, tudo lá que o Criador mostrou, não foi para ele fazer um igual aqui embaixo. Um igual aqui embaixo. Então não significa que ele foi logo para lá direto, né? Não, só foi para ele. A história de Elias arrebatado. Elias foi arrebatado, não. Elias foi transladado. O que é um translado? Quando você contrata uma empresa para levar o pessoal para um passeio, chama-se empresa de translado. O ônibus leva a pessoa de um lugar para outro. Aquele carro, aquela carruagem de fogo que pegou Elias ali de onde ele estava, que Jezabel queria matar ele, e levou para um lugar. Só que não disse para onde ia. Porque se soubesse para onde ia, o pessoal ia atrás dele. Então ele foi transladado, levado para outro lugar. Quando diz que Enoque foi tirado, né, foi levado para o Criador, ele não foi levado para o céu. Ele foi até o céu, sim, o Criador chamou ele para revelar as coisas, mostrou, né, como Moisés também subiu um monte e chegou até a presença do Criador ali bem próximo e viu as coisas. Só que, quando diz que ele foi levado para não provar a morte, que morte é aquela? Na época de Enoque, o que é que estava prestes a acontecer? O dilúvio. Sim, Só que o que é que estava determinado a ser salvo? Noé e sua família. Então Enoque morreu antes desses acontecimentos. Ele foi recolhido pelo Criador. Como é que as pessoas dizem quando hoje em dia as pessoas dizem, fulano de tal foi levado, foi recolhido, Deus levou, né? Levou para onde? Para o céu? Não, se morreu e ninguém subiu ao céu ainda. Você ainda vai ver a ressurreição. Quando as pessoas usam a expressão Deus levou, significa morreu. Sim. Lá no livro de Hebreus você vai ler sobre os heróis, né? Heróis no sentido positivo, né? Que herói é uma palavra grega que não é nem que é uma mistura de Deus divino com humano, né? Mas os grandes, os notáveis, aqueles que são fiéis ao Criador, né? No passado, eles dizem lá em Hebreus, né? Que todos eles, né? Que foram fiéis ao Criador, vencedores ali, eles não alcançaram a promessa. Todos estão mortos aguardando a ressurreição. Ninguém ressuscitou ainda. Porque se alguém conseguisse ressuscitar antes do Messias trazer a aliança da salvação, então não precisava ele morrer, tinha outro meio das pessoas serem salvas. Entendeu? Então não há. Então a questão é essa. Enoque, ele morreu, ele foi levado para o céu, no sentido de que morreu. É a tradução que está dizendo isso. Ele foi levado também. Arão também. Como foi a morte de Arão? Ele subiu no monte, tirou a roupa, né? Do sacerdote que ia ficar para o filho. Sim. E aí a partir desse momento ele ficou ali, talvez com uma túnica, né? E aí morreu e o Criador deu cabo do corpo dele lá para ocultar, para enterrar. Por quê? Por que Arão tinha que tirar aquela veste antes, vivo ainda? Porque o sumo sacerdote não podia tocar em um morto, senão ele estaria impuro. Então ele tinha que tirar aquelas vestes que eram santas em vida, para transportar para o outro não pegar uma roupa de alguém que estava morto. Senão ele ia vestir uma roupa impura, uma vestimenta já impura, de um morto. Então esses detalhes são uma coisa que a gente só aprende quando a gente começa a estudar a escritura, né? Com o contexto, com a ótica hebraica. Você tem que fazer, sabe o quê? A gente usa uma lente grega. O que é isso? Os gregos ensinaram a gente a interpretar a Bíblia do jeito deles. Arrebatamento, morar no céu, dízimo em dinheiro. Então, quando você pega a lente hebraica, como é que os judeus enxergavam isso? Como é que isso foi ensinado primeiro para eles? Qual era o contexto? Qual era a cultura deles? Como é que eles entendiam quando liam isso? O que é que eles interpretavam? Você vai pegar a lente hebraica, pegar a Bíblia no contexto hebraico e entender o que significa aquilo ali. Aí você vai examinar de acordo com o que foi dito para eles. Porque é totalmente... Você vê que no casamento, como é que dita o casamento hoje? O casamento hebraico lá como é? Tem até a parábola das virgens, né? Que à meia-noite gritaram quem? Lá vem quem? Vem o noivo. Lá vem o noivo.
O povo hoje está na igreja sentado no casamento esperando vir quem? Lá vem a noiva. Lá vem a noiva. Inverteu. Quer dizer, aqui pra gente que vive no Ocidente, né? É diferente de quem vive no Oriente. O que foi ensinado para eles é que a pessoa mais importante do casamento é quem? É o noivo. Na vinda, nessa coisa de chamar, de comparar o casamento, Cristo e igreja, né? Como, que igreja é outro assunto, que não existe a palavra igreja, mas vamos lá. Mas, porque significa aliança, né? Noivo, marido, aliança. Então, quando diz que o noivo e a noiva, a pessoa mais importante nessa aliança é o Messias. Porque quem é mais importante, a igreja ou o Messias? Messias, né? Então, por que aqui no casamento lá vem a noiva, todo mundo só quer falar com a noiva? Coitado, o noivo é que vai bancar, pelo menos é quem tem que bancar, proteger, suprir, e é o que é menos respeitado. E é uma reverência, né? Vem a noiva, fica de pé. Fica de pé. O noivo chega e o noivo fica lá de castigo, quer dizer, você veja como é que tirou o contexto. Quer dizer, tudo veio de lá e a gente às vezes quer se gabar que está seguindo a escritura, mas não está seguindo conforme foi ensinado para o povo primeiramente lá. Trouxemos interpretações. Paulo disse o quê? Eu sei que depois da minha partida surgirão pessoas que vão tomar conta de vocês e ensinarão coisas perversas. Ensinarão mentiras para você e ainda vão fazer de vocês um negócio, um comércio para ganhar dinheiro. Olha o que está acontecendo. Atos capítulo 20, de Paulo já sabia disso. Eu sei que depois que eu parti, aqui nessa província da Grécia, em Roma, os que se converteram aqui nessas cidades que eu preguei do gentio, vai surgir líderes com a cabeça grega deles lá, do paganismo grego, e vai começar a ensinar vocês mistura. Vai começar a misturar o evangelho verdadeiro com as ideias filosóficas dele. E aí vocês vão se encher dessas mentiras e vão ser enganados. Cuidado! Eu passei 3 anos ensinando a vocês o caminho certo, não se desviem. Paulo falou isso, mas em vão praticamente quase, né? Não em vão totalmente, porque sempre tempo já não existia, que já tinha os sacerdotes que já roubavam o dízimo? Já. Até antes, né? Até antes, né? Então a gente vê que essa questão arrebatamento, como a gente está falando, é um ponto. Existem muitos outros. Eu pensei que eu ia ser surpreendido, né, de encontrar, sim, uns 5 pontos diferentes, ou uma doutrina ali, outra aqui. Não. Gente, se juntar na sacolinha dá quase 100 pontos diferentes. É muito ensino errado. E dá tempo da gente corrigir. Basta a gente ter o quê? Humildade, examinar as escrituras. Não é fazer. Quando você vai no médico, você primeiro paga o quê? Uma consulta, né? Um clínico. Aí o clínico chega lá, olha os olhos, abre a boca, né? Bota para escutar aqui. Básico, assim, aí depois, né? a gente vai precisar fazer o quê? Uns exames profundos aí, uns exames. Para poder ver como é que... Para ver com a lente ali. Uma coisa mais minuciosa, exatamente. A mesma coisa, ler a Bíblia é uma coisa, examinar a Escritura é outra. Eu às vezes pego um capítulo aqui, passo o dia inteiro. Tem que ter tempo, eu já peguei assuntos da Escritura como calendário, que eu levei o quê? Levei 2 anos estudando. E sempre descobrindo um detalhe aqui, um detalhe ali, até eu chegar hoje a poder dizer que hoje eu compreendo o calendário do Criador e o relógio do Criador. Hoje eu sei como é que se faz a leitura, contando as horas do tempo na Escritura, de acordo com a Escritura e o calendário. Hoje eu conheço a contagem da lua. Hoje eu posso dizer, mas eu levei 2 anos. Então tem coisas que levam muito mais tempo para você esmiuçar e entender. Mas isso é gratificante, porque a gente aprende a se aproximar do Criador com mais sabedoria. Como disse ele em Romanos, apresente-se ao Criador com um culto que racional, com raciocínio. Não é com emoção. Hoje a maioria dos cultos é com emoção. E essa emoção é que ilude a gente. Ah, eu chorei, eu senti um arrepio. Sim, mas e o que foi dito? É verdadeiro? É verdade? Tem tanta gente se arrepiando com tanta coisa aí, vai para um show aí, o cara tá falando um monte de coisa ruim, amaldiçoando, e a pessoa também se arrepia. E aí? Se arrepiou é alguma coisa, o povo também vai para um centro espírita, vai para uma outra religião, chega lá e se arrepia. Então, porque ele se arrepiou lá, tá certo? Agora, até onde, essas coisas assim, aí a pessoa quando sai diz assim, eu saí vazia, tem isso, né? Tem toda essa emoção e sai como a gente vazio. já perguntava com algumas pessoas assim, e aí, irmão, como foi? Ah, rapaz, foi uma benção o culto hoje. E aí, aprendeu o quê? Rapaz, não tô nem lembrado onde foi que foi lido. Eu não sei, só sei que foi uma benção. Só sei que foi Deus uma benção. falou. Agora, o texto eu não tô lembrado onde foi. Eu não tô lembrado. Onde foi mesmo fulano que leu? Quer dizer, tá tão distraído que a parte mais importante que é a escritura foi jogada fora. Então, muitas vezes é isso aí, né? Então a gente precisa examinar. Então,
Preste atenção, se não quiser confiar na gente, vai ler a Escritura, vai ler sobre arrebatamento, pegue a Bíblia hebraica, pegue o dicionário Strong, pegue o texto de 1 Tessalonicenses 4,17 e vá clicando nos nomes em hebraico e vai vendo o que é que vai aparecer em português. Você vai ver que não existe palavra arrebatamento ali. E essa doutrina do arrebatamento é, infelizmente, um ensino que veio distorcido para tirar a gente do verdadeiro sentido da salvação, que é a restauração de um povo, tanto judeu como gentios, né, de outras nações, que obedece os mandamentos e tem a sua aliança através do Messias, que é Yahusha, o seu nome, né? Então é dessa forma aí que você vai conseguir realmente começar a corrigir as suas veredas, corrigir seus caminhos. Então, até o próximo vídeo. Shalom. Shalom.